Bem-vindos a mais um vídeo do Mulher Nerd. Nesse vídeo eu vou falar sobre a trilogia das Crônicas Arturianas do Bernard Cornwell. A trilogia engloba 3 livros que são O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur. Então, vamos lá. O livro começa sendo contado pelo ponto de vista do Derfel. O Derfel, que no momento que o livro se inicia, você sabe apenas que ele é um monge, que ele está em um mosteiro nas colinas nos montes de Powys. Até o momento você não sabe muita coisa, você só recebe assim, a informação de que a Igraine, que é a rainha atual, ela pediu para ele escrever as crônicas, as memórias que ele tinha de Arthur. Com o passar de tudo, você entende por quê. Ele teve contato com Arthur, ele era um dos lanceiros de Arthur. Mas toda a história vai ser contada do ponto de vista dele. Vai ser mais ou menos umas memórias dele. O Arthur tá lá, tipo, meio que como um coadjuvante. A história é dele, mas como é o Derfel que conta, você acaba sabendo mais da vida do próprio Derfel. Quando a história realmente se inicia, o Derfel ainda é uma criança e ele tá lá para ajudar no parto do rei, do próximo rei, que seria o Mordred. O rei atual é o rei Uther e ele tinha um filho que acabou sendo morto, né, que era seu primogênito, e que no caso daria a sucessão dele, mas ele acabou sendo morto em uma guerra e ele culpava o Arthur por causa dessa morte, porque o Arthur não conseguiu chegar a tempo das linhas e conseguir salvar o Mordred, que era o Mordred original. Então, quando ele morreu, ele deixou lá uma esposa grávida. Então, quando o filho nascesse, o Uther queria que essa criança que ia nascer sucedesse ele para que a coroa continuasse na família dele. Ali, durante o parto, a Mordred, ela era católica, mas o resto das pessoas ali do palácio eram uma maioria pagãs, eram poucas pessoas ali naquela época ainda que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas como ela era mãe, ela exigiu que o parto fosse feito por padres. O problema se dá porque, como o parto começa a ter muita complicação ali, eles falam que não, é porque está faltando ali todas as crenças pagãs e também uma druida, alguém para poder fazer o parto. E o Derfel tá lá porque se caso alguma coisa realmente desse errado, ele pudesse buscar Morgana, que faria o parto tradicionalmente pagão. Como o parto começa a dar muito errado, ele sai correndo atrás da Morgana, que vem cocheando, porque a Morgana, ela sofreu um acidente, um incêndio, que acabou matando o marido dela e tirando a beleza. Ela acabou com metade do corpo inteiro deformado pelo fogo e ela usava uma máscara de ouro para poder esconder. Ela é uma filha bastarda de Uther, assim como o Arthur. O Arthur também é um filho bastardo, que o Uther ele não ajudava, ele realmente odiava, porque ele meio que achava que, como ele é o bastardo, ele matou o meu filho primogênito para ele poder conseguir o trono. E não era verdade. O filho dele, o filho primogênito, só era muito idiota mesmo e acabou morrendo. Quando a Morgana chega, ela consegue fazer o parto, mas o Mordred acaba nascendo com o pé torto. Indiferentemente disso, o Uther começa a fazer todos os trâmites, conseguir juramentos, para que assim o Mordred, desde novinho, tivesse aqueles guardiões auxiliando ele e tendo a certeza de que ele conseguiria chegar vivo à idade adulta e também a realmente comandar, a chegar no trono. Ele pede ali de alguns reis que já estavam ali algumas promessas, alguns juramentos. Mas quando ele chega a pedir pro Merlin, não que o Merlin esteja lá, deixando bem claro, o Merlin ele sempre tá viajando. Ele é um personagem que você vai ver poucas vezes, acho que no primeiro livro ele nem aparece, ele só vai vir aparecer no segundo livro. E aí quando ele pede o juramento do Merlin, suas 2 sacerdotisas, que são a Nimue e a Morgana, elas falam através dele, meio que assim. E elas dizem que ele só aceitaria o juramento se o Arthur também fosse chamado como guardião, que acaba acontecendo. O Uther meio não quero, mas teve que aceitar. Então, quando o Uther morre, porque ele já estava um senhorzinho bem velhinho, nem todas as promessas são mantidas, obviamente, e claro que vão tentar matar o Mordred. O Derfel, quando criança, ele foi adotado pelo Merlin e ele morava em Innswith Green, que era ali a comunidade do Merlin,
onde ele adotava vários gatos, ele adotava pessoas que ninguém queria na sociedade, pessoas loucas, ou crianças que, como ele, tinham escapado de alguma coisa que ele achava que iam ali se encaminhar pelo caminho do druidismo. O Derfel, ele acabou escapando de um poço da morte de outro druida, e por isso Merlin achava que ele tinha a bênção dos deuses. Assim como a Nimue e outras crianças, que ele não vai dar muita ênfase nessas outras crianças, eles todos eles acabaram se salvando de alguma coisa e o Merlin achava que eles tinham a bênção dos deuses. Eles moram ali naquela bagunça, não tem muita regra, e o Mordred e a mãe são levados para lá. Então, você consegue ver todo o desenvolvimento pelos olhos do Derfel, porque ele sempre estava ali no meio. Claro que alguém, eu não sei, leia um livro para descobrir, vão atacar o Mordred, vão tentar matar ele para poder assumir o trono. E é nessa passagem que você vai ver pela primeira vez o Arthur. Porque o Arthur ele vai chegar lá bem na horinha para conseguir salvar o Mordred quando tá tendo esse ataque. E o Derfel tem o primeiro contato com ele. E ele acaba, como ele tinha defendido ali, mais ou menos, ele tinha tentado defender o Mordred. O Arthur acolhe ele e deixa que ele seja treinado por outra pessoa, por outro lanceiro que eu não tô lembrando mal o nome, para que ele fosse treinado. E um dia ele iria trazer o Derfel para o seu lado mesmo como seu lanceiro. Eu não vou contar muito mais como se desenrola, porque meio que essa é a ideia da história. É mais ou menos como o Arthur tenta defender o trono do Mordred e como ele queria instalar a paz na Danônia. Danônia, que eu não sei se se pronuncia assim, mas eu li assim, né? Português, Brasil. Esse era o sonho do Arthur, um povo em paz. Aqui falar um pouquinho só mais dos personagens que aparecem ao longo dos livros, porque são três livros bem grossos, são aqueles calhamaço mesmo, mas são 3 livros que eu li um atrás do outro, eles realmente são muito bons, a ideia da história é muito boa. O Bernard Cornwell, ele é o tipo de pessoa que ele vai escrever livros assim, meio que baseado na fantasia, mas meio baseado com o pé na realidade. Por exemplo, assim, o Merlin, ele faz magia e tal, e você sempre vai ficar naquela dúvida se aquilo é real, se não é real, se aquilo é uma pegadinha, se ele realmente só tá lá dando uma enganada nas pessoas ou não. Então você vai ver uma coisa assim muito crua, você vai ver as batalhas realmente como elas eram, como dava medo uma muralha de escudos. Algumas vezes ele revela ali que o Merlin realmente estava dando uma trapaceada e as pessoas meio que caíam e acreditavam naquilo. Você vai ver, ele fala mesmo assim, tipo, nossa, o próprio Derfel, eu não tomo banho sei lá, eu tomo banho uma vez por ano, é uns negócios assim. Então você já imagina aquele povo fedorento, aquela coisa meio nojenta, mas a graça do livro eu acho que é realmente essa, você vê como era a realidade antigamente, nua e crua, assim, na sua cara, dando um tapa, pão. Era assim e agradeço por estar nessa época, porque, nossa... Tem uma passagem assim do livro que o próprio Derfel fala, né, que eles já tinham, todos eles ali, aquele grupinho tinha uns 40 anos pra mais, e eles já se consideravam mega idosos, porque era muito raro alguém viver até tal idade naquela época. Alguns personagens aqui que mais me chamam a atenção no livro, que são aqueles personagens que mesmo que você tenha um ranço, é um ranço legal, porque ele foi bem construído pra você ter aquele ranço. Por exemplo, um personagem que eu tinha muito ranço era o Lancelot. Lancelot que acaba... é aquela pessoa que ele sempre vai estar ali de olho no trono, ele realmente não faz muita coisa, ele não é aquela pessoa que vai pra batalha, mas é aquela pessoa que paga para as músicas serem feitas. Então, muitas vezes, os créditos são dados para ele sem merecimento. A Guinevere, né, que eu acho que mais ou menos todo mundo sabe, embora o Bernard Cornwell conte de um jeito meio diferente, não baseado na fantasia, todo mundo sabe que a Guinevere é por quem o Arthur se apaixona e acaba deixando um casamento que seria mais rentável para a própria Danônia, para ele conseguir a paz que ele tanto almejava, mas ele acaba não conseguindo casar com essa pessoa, com essa mulher, porque ele se apaixonou à primeira vista pela Guinevere. A Guinevere, ela é uma personagem muito forte, em que em alguns momentos você vai odiar e falar, nossa, morre! E em alguns momentos você vai amar e falar, nossa, por que eu não gostava dessa personagem? Ela é uma personagem muito complexa e por isso eu acho que ela é muito boa também.
Temos a Ceinwen, que foi a mulher que o Arthur acabou deixando pela Guinevere, que é aquela pessoa mais bondosa, mais doce, aquela pessoa que, no fim das contas, você vê que talvez ela tivesse sido melhor pro Arthur do que a Guinevere. Inclusive, ele mesmo acha isso depois. Nós temos também o Galahad, que é irmão meio-irmão do Lancelot, e que acaba se tornando um bom amigo do Derfel. Ele é super católico, e o Derfel meio que... eles dois, é muito engraçado ver eles discutindo sobre religião e tudo mais, e mesmo assim eles conseguem ser super amigos numa boa. Temos o próprio Derfel, logicamente. O Derfel, ele é uma pessoa muito fácil de você gostar, ele é aquele homem que ele é honesto, que ele é fiel, você nunca vai ver ele traindo ali as pessoas. Ele inclusive casa com uma mulher, eu não vou falar quem é a mulher, e ele nunca traiu ela na vida inteira. Mesmo sendo uma prática que era muito comum naquela época. Outra coisa que eu tenho que mencionar aqui, que eu acho muito legal, é o modo como Bernard Cornwell descreveu a Távola Redonda. Porque na nossa cabeça, assim, naquelas épocas, eram só cavaleiros lindos que sentavam naquela mesa redonda para discutir as melhores coisas. E a realidade não foi bem assim, pelo menos nesse livro. Na realidade, era meio que uma festança para todo mundo meio que fazer a paz ali, prometer uns aos outros que eles jamais atacariam aos outros, coisa que eu já vou dar um spoiler, não tem como acontecer, né, gente? Mas Arthur era um iludido. Muitas vezes ele era muito iludido. Ele tinha tanta paixão pela ideia de paz que ele acabava fazendo papel de trouxa, né? Fazer o quê? Eu acho muito engraçado porque ele quebra totalmente a sua expectativa nessa passagem, quando você vê que na realidade era um bando de homens bêbados que só queriam sair dali e não estavam nem aí para as promessas que eles estavam fazendo, e que na realidade eles só estavam com fome e queriam comer. E já que a comida não vinha, eles se embebedaram até morrer. É realmente incrível o livro, eu super indico. Vocês estão aí de quarentena mesmo, gente, aproveita esse tempo, pega calhamaço, sem medo de ler, sem medo de assistir. Se você tinha aquela coisa de, nossa, eu tenho muita vontade de assistir tal coisa, mas é muito grande, está aí o momento perfeito para você começar. Outros livros do Bernard Cornwell, que seriam as Crônicas Saxônicas. Eu li até o livro 6, mais ou menos, eu sei que tem mais, mas com tempo, né, gente? 6 livros é muito, né? Eu acho que ele já escreveu até o 10º livro e ainda não terminou. Tem a série, que é muito boa. E uma coisa que eu acho que tem, assim, nos 2 livros, além do modo dele descrever tudo, muito cru, muito, nossa, na sua cara, é uma frase que ele sempre fala nos 2 livros, ele muda ali uma palavrinha, mas o destino é inexorável. E eu acho muito legal toda a narrativa dele, todo o jeito que ele escreve, então é uma super indicação aí pra quem gosta dessas fantasias, mas com aquele pezinho de realidade. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostou, deixa aí a sua curtida. Se você não gostou, deixa também, não tem problema não, eu não vou reclamar. Por favor, se inscreve, clica no sininho, porque toda quinta-feira tem vídeo, mas com o tempo, provavelmente eu vou acabar fazendo mais vídeos por semana. Minha gatinha está passando ali por trás, como vocês podem ver. Hoje ela não tá parando quieta. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição. Por favor, sigam lá, eu tô muito querendo chegar a 1000 seguidores no Instagram. Pouca coisa, mas pra mim é muito. Por favor, me ajudem aí com essa missão. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, quais as suas críticas. Se vocês já leram qualquer livro do tipo, se vocês preferem o estilo de fantasia ou o estilo mais realista. Eu vou estar lendo depois As Brumas de Avalon também pra eu ter essa noção de qual dos dois é melhor. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aqui. Deixem aí sugestões para outros vídeos. Até o próximo vídeo. Beijos de luz!